Bora pro código. Quero mostrar para vocês o que a gente tem de evolução. E aí agora vamos para os componentes, né? Gente, esse selector, obviamente, usei do ChatGPT para me auxiliar aí na criação dele, mas vou mostrar para vocês como que ele funciona, beleza? Mas ficou bem bonitinho, né? Eu acho que, pô, se vocês podem ver aqui, tem um blurzinho aqui também. O texto, o item que não está selecionado, tem uma opacidadezinha, e o que está selecionado, ele tem uma opacidade zero, então ele fica parecendo como se tivesse highlighted, né? Então ficou bem bonitinho, ao meu ver, tá? Então vamos lá. Vamos para os componentes complexos. Esses componentes vão ser os componentes que a gente vai utilizar nas features. Todos os base elements não devem ser utilizados, né? A partir, eu ainda vou refatorar isso para deixar todos os base elements de certa maneira interno. Eu ainda não sei ao certo como que vai ser isto, tá? Mas eu ainda vou pensar numa maneira como que vai ser esse refactor, como que poderia ser esse refactor, né? Eu tenho algumas ideias, mas deixa para o futuro, tá? Para a gente discutir isto. Então temos os components. Vou começar pelo selector, que ele é o mais interessante, né? Então ele é genérico o suficiente. Você pode passar um texto, um valor selecionado, um valor mínimo, um valor máximo, e qual que é a variação de step. Então vai ser 0,1, 0,2, 1, 2, 3. Depende se é de quilograma ou não, tá? Então tudo isso é pré-configurado. Você vai passar para o seu configuration. Configuration é mais do mesmo, não tem nada de especial nele, tá, gente? Então, ele funciona igual aos outros, não tem nada de especial neles. Aqui, o nomezinho tá errado, deveria ser... É que eu refatorei o nome depois, tá? Indicator Selector. Vocês pensam em algum nome melhor? Deixa aí no vídeo, nos comentários, algum nome melhor que esse. Porque assim, sou péssimo para nomes, tá? Então, a ideia é... Caso vocês consigam me ajudar, vou agradecer demais. Inclusive, pô, se esse vídeo tá agregando para vocês, se inscreva no canal, ativem o sininho, manda para seus amigos, tá? Pô, se é um conteúdo muito maneiro aí e quiser contribuir, tem o Live Pix. Se você quiser contribuir, vou agradecer demais. De vez em quando aparece aí na live, tava aparecendo. Então, pô, vou agradecer demais vocês. Fechou? Tamo junto. E aí, pô, ele segue o mesmo padrão. Ele tem dois estilos, tá? O default e o inverse. Então, o default é esse daqui, o inverse é de baixo. Basicamente, vai só inverter os dados, tá? Eu ainda não tenho necessariamente um lugar para usar, mas meu amigo que é designer perguntou se eu conseguia fazer um teste. Eu consegui, foi até que fácil. Assim, o ChatGPT ajudou pra caramba. Foi bem tranquilo de fazer, inclusive. Então, esse é um componente um pouquinho mais diferente, né? Ele usa um pouquinho mais de algumas coisas interessantes, onde a gente precisa guardar alguns status e fazer algumas manipulaçõezinhas aí que vocês vão ver que eu tive que fazer. Se alguém souber também como melhorar essas manipulações, para não dizer pogs, eu vou agradecer, tá? Então, basicamente, a gente tem o item selecionado, a gente vai ter os valores mínimos, máximos, steps, as posições ali as posições de cada item. Se é uma seleção manual, que vocês vão ver, por exemplo, esse carinha aqui, ó, é uma seleção manual. E quando a gente entra com o item selecionado logo no início, também é uma seleção manual, tá? E aqui, basicamente, ele vai
fazer um map baseado no valor mínimo e valor máximo e qual é a diferenciação entre eles e gerar um array de valores entre essa... puta, esqueci o nome. Essa variação, né? Então, entre 0 e 100, numa variação de 0.1, você vai ter, sei lá, 10 mil variações. Ele vai criar uma rede de 10 mil variações pra gente. Beleza? Então, basicamente, no topo a gente tem uma VStack. Por padrão, o manual selection é true. Porque para quando a gente passa, quando ele recebeu o selected value, tudo funcionar. Beleza? Então a gente tem uma VStack com um text aqui já aplicando o text style nosso que a gente já criou. E aí a gente começa a usar de algumas ferramentas. No início, quando eu estava aprendendo sobre SwiftUI, eu apanhei muito por Geometry Reader, né? Geometry Reader. Basicamente ele consegue, ele vai te passar diversas informações de frame, position e afins que você consegue utilizar para manipular isso e fazer uma view muito mais customizável. No início o pessoal usava muito ele para diversas coisas, principalmente por não ter muitas coisas, muitas APIs nativas funcionais, né? PressSQL View, Collection View, Table View e afins, né? Listas. Então o Geometry Reader ele ajuda muito nisso. As VStack, diferente do VStack e HStack, é para você colocar no eixo Z, né? Não é X nem Y, no eixo Z. Então você consegue sobrepor informações. A gente teve que usar ela para chegar no layout que a gente gostaria. O Scroll View Reader, ele é novo, então eu acho que eu não sei qual o iOS que ele foi implementado. Inclusive, vamos ver aqui. Scroll View Reader. Então, iOS 14, diferente o primeiro foi o iOS 13, né? Não tinha nada nele. Então, muita coisa veio depois do 13. Esse daqui já veio nele. A gente vai usar ele para pegar a posição do scroll na tela, então vai ser bem interessante para nós, tá? O Scroll View, ele basicamente é o nosso Scroll View. Vou trabalhar com o Lazy Stack, principalmente porque o nosso step pode ser muito pequeno, então vai ajudar na performance, beleza? E fazer um for each de todos os itens que a gente tem dos values gerados lá no Stripe, beleza? Que é esse carinha aqui. E aí, algumas coisas mais simples. Se for selecionado, vai ser a cor normal, se não vai ser a cor normal com uma opacidade. O frame, se for selecionado, vai ser 3, se não vai ser 2, então para dar um destaquezinho um pouquinho maior. O height, da mesma forma. Se for divisível por 1 e for 0, né? Quer dizer que é um número inteiro, ele vai ter um height maior, senão vai ter um height menor, beleza? O background, a gente vai usar o Geometry Reader. Esse aqui eu não lembro ao certo para que era. Eu acredito que era para posicionar a nossa view. Então, o Indicator Selector aqui. Vamos ver. Eu ainda vou. Vamos voltar nele logo menos. Aí o Content Shape aqui para deixar o conteúdo com o tamanho correto. O ID dessa view. E o Tap fazer a animação manual. Aqui que vem orientar o nosso jeitinho, que é o quê? A gente seta para uma seleção manual, faz a animação, faz o scroll para a posição e depois de 300 segundos a gente volta a variável milissegundos, né? Então aqui pode ser, é melhor deixar milissegundos, mas depois a gente volta para false. Por quê?
Porque vocês vão ver que a animação, o Preference Key é pra gente saber a posição ali da animação para dizer qual que é o Selected Value. Então, quando eu faço o scroll aqui, isso daqui que está sendo chamado. Então, se eu colocar um breakpoint aqui, vocês vão ver que ele vai ser chamado e vai passar qual que são o valor atualizado. Então, é para isso que serve o Preference Key. Ele vai conseguir observar isto. Beleza? E aí, aqui em cima, a gente vai pegar o valor dele e setar a view na posição centralizada. Beleza? É para isso que vai servir essa configuração aqui. E no onAppear a gente faz a mesma maracutaia, que é o que a gente faz a animação para a posição certa. Então, se eu mandar rodar de novo aqui, vocês vão ver que ele vai fazer a animação para o valor que eu passei selecionado. No celular fica melhor, no simulador não deu para ver direito, né? Mas ele faz a animaçãozinha. E aí só depois do onAppear, depois de um segundo do onAppear, aí sim eu seto para false. Beleza? Aqui embaixo, junto na ZStack, né? A gente adiciona dentro da ZStack tanto o scroll view quanto as linear gradiente aqui. Então a gente seta um linear gradiente do lado esquerdo e do lado direito com um spacer no meio. E com isso a gente consegue dar essa opacidadezinha aqui, bem maneira. Só para vocês verem, deixa eu fazer aqui um color.red. Só para vocês verem como é que tá. É interessante de ver como que fica, né? Ele dá bem certo por causa do meu background aqui que tá batendo com a cor do gradiente. Por isso que fica bem bem bonito ali a transição entre um e outro, sabe? Então, dá uma visão bem melhor assim. Tem que ajustar o style. Eu mudei o Indicator Selector. Eu mudei o nome, né, para ficar correto. Já já a gente vem pro sample aqui, beleza? Vou mostrar isso aqui para vocês. Então aqui, ó, vocês conseguem ver? E, pô, é um linear gradiente bem simples, o que faz toda a magia de dar um match ali com o background. Então fica bem bonito. Óbvio, com o outro background ainda não vai atender, mas para esse nosso background, e geralmente os conteúdos vão estar dentro de cards, vai atender super. Beleza? E aí eu tive grandes problemas ali de permitir o hit test e tal, então é basicamente, se eu mexer aqui no canto, ele vai funcionar, é como se não estivesse tocando no linear gradiente, e aí vai dar bom, beleza? É assim que funciona o nosso Indicator Selector. De novo, se alguém tiver algum nome melhor que esse, manda pra mim, vou agradecer demais, sou péssimo com nomes. No nosso sample, né, como eu falei, a nomenclatura vai ser baseada no que a gente gostaria, né? Então, se a gente fizer aqui, deixa eu pensar aqui numa nomenclatura, pode ser dessa forma, e aqui vai ser meses. Então, o mínimo, vamos ver se vai dar certo, né? Não testei isso. Meses, 12 meses, o selecionado vai ser 6, o mínimo vai ser 12, não, o mínimo vai ser 1, o máximo vai ser 12 e a variação vai ser de 1. Vamos ver o que ele vai fazer? Vou até deixar como exemplo se der certo, tá, gente? É só para mostrar para vocês que a gente consegue, isso já está customizável, o que permite a gente utilizar ele para N abordagens. Ih, não deu certo aqui. Porcento arroba, talvez?
Vamos ver se vai dar certo. Deve ter algum jeito, tá? Pra ele pegar só o... Ih, deu no. Porcento F. Vamos ver. Vamos ver se assim vai dar certo. Eu não lembro, tem que pesquisar. Se esse daqui não der certo, deve ter alguma forma de fazer, tá? Por quê? Porque a gente tá usando, só pra vocês entenderem. A gente tá passando um format aqui, então a gente consegue passar um texto com algumas formatações que o iOS nos permite. Aí, pô, deu certo. Então aqui, ele vai permitir você selecionar. Daria para melhorar um pouco o layout, assim, né? Deixar ele maior, com mais espaçamento ali, talvez. Daria. Mas a lógica inicial do que eu pensei funcionou. Ele não tá com tamanho menor ali para os conteúdos. Provavelmente por causa desta lógica aqui. Então, talvez, né? Esta lógica tenha que ser ajustada. Então, quanto tem que ver alguma forma ali de mapear quais seriam os valores interessantes, né? Para ficar mapeados, poder passar, né? Poder ser uma segunda opção. Você passa quais que você quer que fique maior. O restante fica menor. E ou ter essa lógica da divisão por um. Poder ser as duas lógicas, saca? Hey Brian, how are you? Entrou um gringo ali na live. Não sei se é gringo ou BR, mas entrou um gringo ali na live. Então, gente, é isso. Era para mostrar para vocês como funciona o selector aqui. Eu vou até deixar as duas formas para vocês verem. E pô, ele já tá funcional. Hey Brian. So this project, it's a project for design system. So we are creating a new design system for our application. It's application for gym. So we are creating a new app gym that we are using SwiftUI and this kind of things. So if you are interested, you can see the code, but I'm just talking Portuguese. So if you are interested in that, just let me know. I can try to do some weight so you can see in English also. But for now, it's just in Portuguese. So welcome to the live. Bom, ele perguntou aqui o que era o projeto, que aí eu expliquei para ele que era um projeto de academia, que a gente está fazendo um design system. Nice, nice. Então, pô, a ideia aqui é a gente mostrar os dois exemplos, né? Deixa eu mandar rodar aqui o projeto de novo. E aí a gente vai conseguir ver os dois exemplos, né? Tanto para quilos, que é o que foi pensado inicialmente, quanto para meses também tem a sua funcionalidade, né? Óbvio, eu tenho que ajustar algumas coisas. Eu percebi que quando dá o scroll aqui, ele não fica no último. Então teria que ver por que ele não está ficando no último. Mas se a gente seleciona, ele funciona. Mas inicialmente vai ser para quilos, então. Yeah, for now it's just for Apple. Because I'm using SwiftUI, it's just for Apple. But
I will try to create something for Android using Kotlin or something like that, but for now it's just that. I will also create some API using Go, so will be fun. But for now we are just creating some design system components. Ele perguntou se vai ser só para Apple, né? Eu falei para ele que, pô, por hora sim. A gente vai criar ali também talvez um app em Kotlin e também uma API usando Go. É a minha ideia, né? Mas por hora é só Swift por agora, né? Então, pessoal, bora pro próximo, que é o card. O card é um pouco mais simples, mas também tem algumas coisas interessantes que eu passei por diversos problemas também. Que foi a parte aqui de selecionar. Foi bem... Deu um trampinho, mas saí do outro lado, que eu vou mostrar para vocês. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Não vou entrar no detalhe de novo, né, da estrutura base ali do projeto, porque a gente usa um template. Então, todas as views são criadas a partir de um template. Thanks, Brian. Então, a ideia é a gente conseguir otimizar nosso tempo. O Brian falou aqui que, pô, os componentes estão maneiros aqui. Então, a ideia é a gente otimizar nosso tempo e, pô, cada vez mais vocês conseguirem olhar ali os vídeos antigos que a gente já falou sobre isso. Então, vocês conseguem entender e se basear em outras configurações que já foram feitas. Então, nesse caso aqui, né, tem algumas configurações legais que dá para mostrar, que é justamente um init pré-configurável que a gente diz que ele é um empty state. Então, o arrangement sempre vai ser vertical center, porque quando é um empty state eu sempre vou querer essa aparência aqui. Óbvio, daria para usar esses dois estilos, mas já tem um preset, né? Utilizando o static func aqui, passando o arrangement que a gente gostaria. O stack arrangement case aqui eu vou mostrar para vocês logo menos. Nesse caso, eu consegui reutilizar bastante código entre o card e o action card. Então vocês vão ver ali que que eu consegui reutilizar bastante do basic card que a gente tem. Era a minha ideia mesmo, justamente para a gente ter o estilo único para ambos, né? Então você vai beber ali de uns presets, tanto para o card quanto para o action card. Então vocês vão conseguir ver bem isso, mesmo eles tendo comportamentos distintos. I'm using the Mac keyboard, so it's the MacBook keyboard, just that, nothing else. Ele perguntou se eu estou usando algum keyboard, mas eu estou usando o do próprio Mac aqui, do MacBook. E, pô, configuration não muda. Então, usando o nosso script, né, que a gente tem deixa eu dar um zoom aqui. Vou mostrar aqui para vocês isso daqui logo menos. LS CD Sports. Então, se a gente fizer o make generate component, ele já vai gerar um novo componente utilizando desse padrão, né? Então, esse script já vai gerar para a gente o componente utilizando, já vai criar tanto o component quanto configuration, quanto styles. Então, a gente não precisa se preocupar. Se eu clicar aqui, ele já vai gerar. Então, vocês já conhecem muito bem como que funciona. Não vou entrar no detalhe. Mas caso vocês queiram ver nos vídeos anteriores, a gente já fala sobre isso. Então, pô, só assistir aí os vídeos anteriores. Tamo junto, fechou? Aí aqui é mais o mesmo.
E vamos para os styles. E aí, mano, de boa, Duna? Dunossauro, da hora o seu nome, velho. Gostei do nome. Bem-vindo à live aí, velho. Tamo junto. Tudo suave, velho, tudo suave. Valeu aí pela inscrição, tamo junto. Então, pessoal, o card, ele tem dois estilos, o estilo Fill e o estilo Bordered, que basicamente são esses dois estilos, mas a gente tem alguns presets ali, onde a gente consegue configurar o arrangement do card, né? Então você vai ficar do lado esquerdo, você vai ficar em cima, você vai ficar no centro, você vai ficar só numa linha, tudo isso é pré-configurado, o que torna muito maleável esse card aqui. A minha ideia é que o card talvez seja interno do DS e a gente só exponha algumas funcionalidades. O Action Card ele vai ser exposto para todo mundo utilizar, né? Então ele vai ser exposto lá no app como um todo. Então, basicamente, né? A gente tem o Fill Card que bebe do Base Card. Dentro dele a gente tem uma stack onde a gente recebe o Dynamic Image. Ele trabalha tanto com imagem local quanto baixada. Então, a gente já ganha isso por padrão para utilizar o Dynamic Image, que é o nosso componente de imagem, que a gente já criou em outros vídeos passados. Então, pô, se vocês têm interesse, só assistir aí os vídeos anteriores. A gente fez alguns presets aqui, né? Então, para ter no fio, ele vai ter esse círculo aqui já pré-definido com o nosso background. Ele vai ter o clip shape ali para ser redondo. Então, a partir disso, a gente já começa a pré-definir ali o nosso card. O border, ele bebe da mesma configuração, onde, inclusive, essa configuração poderia estar aqui, ou então deveria estar aqui também, onde se o texto for vazio, né, ele nem configura o card, ele vai ficar um card, ele vai ficar como não existisse aquela view, o que ajuda muito em alguns bugs ou então troubleshooting que poderia acontecer, né? Então dessa forma já fica muito mais tratado o dado. Vou dar uma formatação aqui. Acho que tá faltando aqui alguma coisa. Acho que é isso. Boa. E aí, no border é a mesma coisa, a única coisa que a gente usa o configuration de bordered, utilizando a mesma configuração, setando algumas outras configurações aqui de stroke, né? Então, ele usa a mesma coisa tanto para o stroke quanto para os conteúdos. Então, com isso a gente tem esse preset já pré-definido. Se vocês podem ver, a gente passa o alignment para o basic card, onde esse basic card, né? Ele recebe tanto, deixa ele abrir aqui. Ele recebe tanto o alignment quanto o type e um conteúdo. Então ele pode ser genérico para qualquer card. Por isso que a gente vai utilizar ele no Action Card também. Por hora ainda não tem ação mapeada, mas vai ter, né? Mas já deixei aqui funcional. Gente, uma dica para vocês. Caso vocês estejam querendo colocar, por exemplo, essa funcionalidade de toque, né? Quando você segura, ter animação ali de um estado de toque. Eu tentei fazer, eu mesmo apanhei feito um cavalo para o SwiftUI. No UIKit é bem simples, né? Mas no SwiftUI não foi tão simples. E cheguei à conclusão que, pô, o mais simples e o mais correto provavelmente seja utilizar o button, porque o button já tem a configuração de selected, né? Então, se a gente vai lá no style do button, inclusive eu criei esse style aqui para o botão, justamente por causa disso. Então, a gente tem um card appearance fill e o card appearance bordered, onde a gente consegue fazer esses presets, tá? Então, aqui, ó, card appearance fill, onde a gente passa o style e a gente
deve ter aqui em cima, o Card Button Style. Então, baseado no style de card, a gente vai ter, se for pressionado, vai ter uma cor A, então aqui vai ter essa aparência de selecionado. Se for fio, vai ter uma outra cor de selecionado. Beleza? Então, com isso, a gente consegue ter uma aparência bem parecida, tanto quanto for bordered, quanto for o fio. Então, pô, funcionou super essa evolução que eu fiz do botão, que eu não lembrava, mas, pô, tá aí a evolução aí pra vocês. Que nada mais é que a gente usa já a variável de expressed do button style. Então, a Apple já nos dá isso. Eu tentei recriar a roda, não consegui, apanhei muito, e eu falei, quer saber? Vou usar do botão. E eu falei, né? E se eu usar o botão, né? Então, deu bastante certo essa abordagem. Então, espero que vocês tenham curtido aí essa evolução. Então, no card, deixa eu voltar pro card, né? A gente pega o nosso conteúdo que a gente recebeu, né, no Basic Card e injeta ele dentro do botão, porque a gente pode ter tanto ação do card quanto ação de uma ação secundária, como vocês podem ver aqui, né? Então, o caiu aqui já está funcionando, mas essa ação aqui ainda não, porque eu preciso pré-definir ela aqui ainda, tá? Então, é algo que eu ainda vou fazer num futuro próximo. Então, o card nada mais é que isso, gente. Então, a partir do... Ah, preciso mostrar, né? A nossa stack. Essa stack não é stack nativa, é uma stack nossa, que eu quis criar justamente para deixar um pouco mais maleável e reutilizável, né? Então, aqui, baseado no arrangement que a gente passa, ele pode ficar centralizado no meio, numa única linha do lado esquerdo, em duas linhas do lado esquerdo, duas linhas no meio, e aí isso se repete para os dois styles. Beleza? Esse de cima é só mostrando um preset ali do Empty State que eu mostrei para vocês, que tem do nosso card view que eu criei. E aí, no nosso sample do card sample aqui, ó, é muito do que eu falei. Não tem algo muito diferente, só tem eu utilizando o Empty State, usando unicamente, né, do Bordered, que é o que a gente quer utilizar na nossa Home View Controller, que logo menos a gente começar a ir pro app. E aqui a gente tem o For Each utilizando dos styles, passando a imagem, né? Daria para usar a imagem baixada, então daria para ter um HTTPS aqui, baixando um sample image, mas por hora não é o foco, mas teoricamente esse componente já vai atender esse cenário. Por exemplo, para ter imagens num CDN da vida ou alguma coisa nesse sentido. E a gente faz dois for each, um para o card style e outro para o stack arrangement, que é o que eu vou mostrar para vocês. O stack arrangement basicamente é um menu normal aqui que a gente consegue criar styles a partir deles. Para que a gente faz isso, né? O arrangement case, muito pensando em back-end. Hoje em dia a gente não tem isso, mas daria para a gente ter BFFs ali, retornando para o mobile vertical center, e o mobile vai saber tratar isso. Então, se desde o dia zero a gente consiga fazer algo que seja decodable, case interable e equitable, vai ajudar tanto na parte de testes no futuro, quanto vindo do back-end. Beleza? Fiz aqui um menu de arrangement aqui para tornar mais simples aqui a gente percorrer esse array. Então, são só features para facilitar o nosso uso, por exemplo. E aqui tem a nossa stack, que nada mais é que você recebe esse stack arrangement. Baseado nele, a gente vai instanciar ou uma VStack ou uma HStack. É isso. Nada mais que isso. Então,
passando o alignment e o spacing, né? Que a gente já tem por padrão. Então, pô, ficou bem simples e eu acho que vai ser muito reutilizável isso. Deixei ela dentro dos base elements, aqui dentro de stack. Então, já é reutilizável para outras views da mesma forma. Agora, vamos para o Action Card. Action Card bebe da mesma ideia, né, do card. Então, tem um setup simples, já tem o Action aqui de callback. No card ainda não tem, ainda vou criar esse callback. Aqui poderia ter dois, né? Poderia ter o Secondary Action e o Primary Action. O Primary Action poderia ser a action do card, que é a action maior, e a Secondary poderia ser, por exemplo, a action do botão secundário, que seria esse botão aqui, né? Então esse botão seria a action secundária e esse seria a action primária, por exemplo. Então, ainda não fiz isso, não vou fazer isso para o projeto continuar compilando. Então aqui não tem nada demais. Seguimos o template. Então, pô, caso alguém tenha interesse em saber como esse template funciona, já tem vídeo no nosso canal mostrando como que funciona esse template. Então, se vocês tiverem interesse, dev ao cubo. Deixa eu mostrar para vocês, inclusive, dev ao cubo. Ih, tá sem aqui, peraí. YouTube. Dev ao cubo. Se vocês vierem aqui, temos uma live aqui que eu vou mostrar um vídeo justamente sobre isso. App publicado, trabalho menos, produza mais. É esse vídeo aqui. Então, se você quiser ver como que funciona, né? Como que a gente criou esse script, pô, só vim nesse script aqui, nesse vídeo, vocês vão ver como que foi pra gente criar esse script. Beleza? E tem outros vídeos aqui também. E caso vocês se interessem, só acessar e tamo junto, tá? Voltando aqui pro código. O Style Configuration. Não tem nada de diferente. É um boilerplate que a gente já gera via script. Então você não precisa se preocupar com ele. E a gente tem o Action Styles. O Action Card Styles. Que basicamente ele vai beber da sua base view. Qual é a diferença de um style para o outro? É o foreign ground. Então, não é um text secondary e no outro é um primary. Beleza? Então, a partir disso a gente teria já um preset diferente para cada um desses styles. No Base Action, é o que a gente reusa entre eles. Então, a gente vai beber do Base Card, passando o Alignment Center com o type fill sempre, então a gente nunca vai ter ele bordered, pelo menos por hora, a gente não precisou disso. Dentro dele a gente vai usar da stack e a gente começa a fazer as nossas tratativas. Então em cima a gente tem o texto passando o style que a gente tem do nosso componente, tem um spacer e um botão. Então nesse botão a gente tem o Dynamic Image. Ele não está centralizado, eu ainda tenho que entender porque ele não ficou centralizado, tá? Eu ainda vou entender isso. Pode ser aqui alguma configuração padrão, mas eu tenho que entender. Eu não sei se é o spacing. Se o spacing pode resolver isso, então seria spacings none. Isso daqui já é utilizando do nosso tema, então para quem quiser conhecer sobre o Zenith Core, também tem vídeo falando sobre ele já no canal, então pô, só assistir aí. Tamo juntasso. E aqui a gente tem a description e depois embaixo um HStack dentro de um scroll view passando, ele é horizontal. Então com isso a gente está usando já nossas tags para dizer aqui os treinos da semana. Então pô, bem simples. Nada demais, mas a gente já começa a ver os componentes tomando forma para utilização dentro da nossa aplicação. Então, cada vez mais a gente vai começar a ver desses
componentes maiores, né? Porque a ideia é que a gente reuse desses componentes maiores e não dos nossos base elements, que são as tags, radio button, botões, textos e afins, né? Então a gente já tem alguns base elements criados, a gente está criando novos componentes maiores e com isso vai nos possibilitar, né, começar a evoluir nossa aplicação já, né? A gente está algumas semanas aí evoluindo o design system, mas tudo isso porque, pô, a gente quer criar a nossa base para que possibilite criar um novo design muito mais consistente. Beleza? Com essa base, eu acho que a gente já está bem preparado para começar a criar os componentes maiores e ir para o nosso app principal. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né? A live geralmente acontece toda segunda-feira. Nem sempre eu consigo, mas assim, eu tento fazer pelo menos uma vez na semana aí. Então, pô, caso você receba uma notificação, corre aqui pra live, bora ver a evolução do projeto junto. Eu lembrei de uma coisa que eu não mostrei pra vocês, que eu vou mostrar. Então, pô, pra quem tá curtindo, pô, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira a gente tenta fazer live. Eu vou soltando durante a semana os vídeos já mais mastigados aí para vocês, para justamente vocês consigam focar ali no que vocês querem aprender. Para quem está curtindo, pô, e agregar para vocês, tem o Live Pix aí. Quem quiser contribuir, tamo junto, fechou? Eu vou agradecer demais. Se o conteúdo estiver agradando a vocês e for agregar no conhecimento de vocês, pô, eu vou agradecer demais a contribuição aí. Fechou? Então,